Que a luz, a paz e o amor de Atom esteja com vocês. As pessoas gostam muito de ter mentores espirituais. Os mentores espirituais são seres humanos, sejam eles do planeta Terra ou de outros planetas. São seres humanos como a gente. Nós, se evoluirmos muito, quando desencarnamos, podemos ser mentor espiritual de um encarnado. Mas não é porque ele é um mentor espiritual que ele é perfeito ou sabe tudo. O mentor espiritual também comete erros. E existem situações que aquele que é protegido acaba, às vezes, ensinando o mentor. Isso pode acontecer. E nem sempre o protegido é menos evoluído do que o mentor. Eu sei que no Livro dos Espíritos diz que o protetor ele é sempre de nível evolutivo superior ao protegido. Eu sei que isso existe, mas existe exceção a essa regra. Pode acontecer do protegido ser mais evoluído do que o seu mentor, do que o seu protetor. Por quê? Vamos dar um exemplo. Se o protegido já é um espírito muito evoluído, o protetor também é muito evoluído, demais, mas ele é menos evoluído do que o protegido, mas é um espírito muito evoluído. Isso é muito bom, ter protetores espirituais. Nós temos, eu tenho, as meninas têm, vocês têm. Mas nós não podemos idolatrá-los, porque eles são seres humanos, independente da evolução deles. Mesmo que o seu protetor seja Jesus, nós não podemos idolatrá-lo, nós temos que amá-lo e respeitá-lo. É claro que a gente vai se emocionar com toda aquela luz, com todo aquele amor que ele tem. É normal se emocionar. É normal. Mas se emocionar é uma coisa e idolatrar é outra. Porque se nós idolatrarmos, o nosso mentor, em um momento ou outro, ele pode ter uma atitude que você não gostou, que você não aprova. E aí, se você estiver idolatrando o mentor, quando ele tomar aquela atitude que você não aprova, de acordo com as suas crenças e as suas convicções, você vai passar a odiá-lo. E aí o amor vira ódio, porque a idolatria não é saudável. Então nós vamos amar e respeitar. E entender que os benfeitores, os protetores, também cometem erros. Muitos espíritos que são levados à reencarnação por uma grande missão, quando eles encarnam, eles falham por vários motivos diferentes. O esquecimento da encarnação é muito forte. A gente não lembra de onde a gente veio. Por isso que a espiritualidade envia médiuns para estar esclarecendo as pessoas com relação à realidade do espírito. Porque você pode não lembrar, mas através da instrução você pode sentir. E sentindo, fica mais fácil de você seguir o seu caminho de forma correta. Vamos voltar nos benfeitores espirituais. Ter mentor espiritual é muito bom. Mas tem um mentor que ele é melhor de todos. E o melhor mentor de todos é Deus. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas estão mais preocupadas com os seus mentores, seres humanos desencarnados, e esqueceram de Atom, que é Deus. Esqueceram de Atom. Quando eu estava encarnado aqui há 3.300 anos atrás, como Akhenaton, eu só falava de Atom. Eu não falava de mentores espirituais. Eu falava de espíritos evoluídos que estavam nos protegendo. Mas eu era totalmente dedicado a Atom, que é Deus. Por que eu estou falando isso? Repito, os médiuns esqueceram de Deus, esqueceram de Atom. Estão fazendo dos seus mentores Deus.
Eles colocam Deus muito distante, sendo que Deus está perto, ao seu redor, está em tudo e está dentro de você. É o que está mais próximo e é o que é mais afastado. Então, por que afastar Atom? Por que fazer com que ele seja algo inacessível, se ele é o mais acessível? Por que impedir Atom de falar através de você? Você sente Atom dentro de você? Eu sinto, muito forte. Por que eu estou falando isso? Quando vocês colocarem Atom dentro de vocês verdadeiramente, não é abandonar os mentores vão continuar ali, os protetores. Mas quando vocês colocarem Atom em primeiro lugar, vocês serão capazes de fazer muito mais coisas, muito mais maravilhas, muito mais prodígios, sinais. Vocês serão guiados com muito mais sabedoria. Vocês farão coisas com muito mais sabedoria, só que vocês têm que se preparar psicologicamente, porque Atom vai dar direções para vocês que os outros vão achar que é loucura, vão achar que é uma heresia, vão atacar você, vão humilhar você, não vão entender, porque vocês estão seguindo a orientação de alguém que está muito além da compreensão dos seres humanos daqui. Vocês não estarão seguindo a orientação de mentores, vocês estarão seguindo a orientação de Deus. Porque os mentores também têm convicções e pontos de vista. Tem mentor que também está agarrado à religião, vocês não sabiam disso? Tem mentor que não tem uma expansão de consciência tão aberta assim. Eles têm as suas convicções e suas crenças. Então o mentor, ele pode te dar um ensino moral que é louvável. É um bom ensino moral. É muito bom. Mas Atom pode te dar um ensinamento que para aquele mentor, ele vai dizer, não faça isso não, que isso está errado. E não está. Por quê? Aquele mentor não compreende Deus. Ele não alcança Deus numa potência alta. Então ele também não vai entender a direção. Alguém já falou isso para vocês, que eu estou dizendo? Não, né? Sabe por que não disseram? Porque eles não estavam conectados com Atom. Então, eu estou trazendo uma nova mensagem para vocês. Uma nova mensagem. Porque vocês esqueceram de Atom. Vocês estão orando para santos e mentores. Vocês estão orando para Jesus. Jesus é um ser humano. Sim, é um ser humano. Como a gente. Ele só é muito mais evoluído. Ele não é Atom. Pois eu digo que não é para vocês orarem para Jesus. Ora para Atom. Ora para Deus. Ah, mas eu preciso de Jesus para chegar a Deus. Vocês não entenderam a mensagem que ele quis dizer. Vinde a mim primeiro para chegar a Deus. Ele é ponte. Sabe por que ele falou isso? Porque aquelas pessoas não tinham conexão com Deus. Então, indo a Jesus primeiro facilitaria a comunhão com Deus. Mas agora, os seres humanos estão mais maduros. Então vocês não precisam mais de uma ponte. Façam vocês mesmos, sejam vocês a ponte. Façam de Jesus seu amigo, seu irmão, seu professor, seu mestre, para te ensinar alguma coisa, porque ele é um mestre. Mas coloque o mestre dos mestres acima de tudo, que é Deus, que é Atom. Então siga as direções dele. Só que é como eu disse, prepara o lombo. Prepara o lombo quando seguir as direções de Deus. Porque não vai ser fácil. Muita gente diz, Pedro, eu queria ter sua mediunidade. Eu queria ter uma missão igual à tua. Quer pagar o preço? Porque ter a missão é muito bom. É muito bonito, não é? Mas quer pagar o preço? Quer ser caluniado? Pesado. Quer ser difamado? Pesado. Quer que as pessoas te transformem no criminoso que você não é? Por pura inveja, por pura raiva, por puro fanatismo religioso e por causa da energia que você emana, que é totalmente contrária a dele, e ele não quer aquela energia?
como se você fosse um intruso. Ele não quer você ali. Então ele vai fazer de tudo para denegrir a sua imagem, para te transformar num monstro, para te destruir. Quer pagar esse preço? Quer ser traído por aqueles que dizem que vão seguir você até o fim, que te abraçam e dizem, olhando nos seus olhos, que te ama e que nunca te trairia e que vai te seguir até o fim? Vocês querem pagar esse preço? Querem que aqueles que digam que amam você se juntem aos seus perseguidores para desacreditar tudo o que você disse? Vocês querem pagar esse preço? Eu acho que vocês estão desistindo agora de ter a missão do Pedro. A missão do Pedro é muito árdua. Porque o Pedro vai lidar com gente muito doente. Já está lidando. Gente que é ódio puro. Gente invejosa, arrogante, orgulhosa, com soberba do saber. Pessoas que acham que são Deus. E toda vez que eu encarno aqui, a missão é assim. Desse jeito. Mas dá certo. Sempre dá certo. Então se conectem com Atom. Se conectem com os mentores também, mas com Atom primeiro, com mais força. Aí ele vai falar através de você. Aí ele vai dar uma direção, que ele vai falar assim, ó, filho, faça isso, isso e isso. Eu falo, pai, vai dar problema, porque a cultura deles é diferente disso aqui. Eles vão achar que isso aqui está errado. E o pai fala, vá e faça. Não importa o que eles vão dizer, eu te sustento. Nada vai te destruir. Que é o que eu estou fazendo. Está preparado para pisar um lugar e causar uma confusão, um caos, que todo mundo vai dizer assim, onde você pisa, você traz discórdia e confusão? É direção de Atom. Só que as pessoas não estão entendendo. É a direção dele. Era igual com os antigos profetas. Lembra dos antigos profetas? O que acontecia com os antigos profetas? Eles eram presos, eles eram assassinados por obedecer a Atom, porque eles tinham conexão com Atom. Os profetas. Tinha 30 profetas. Só um profeta estava conectado com Atom, os outros 29 não estavam. Eles estavam seguindo os seus próprios interesses. Eles não seguiam o que Atom mandava porque eles nem os ouviam, não tinha conexão, mas tinha só um que tinha conexão. Então os 29, eles falavam para os reis, para os poderosos, tudo que eles queriam ouvir. E aí ficava tudo bem, é o relações públicas. Fica tudo bem, fala tudo que eles querem ouvir, fica tudo certo. O profeta não vai ter problema. Só que aquele umzinho que tinha conexão com Deus, ele fazia não o que os reis queriam, os poderosos queriam. Ele fazia o que Deus queria. E não é porque o cara é um rei que ele é evoluído. Muito pelo contrário. Os reis eram arrogantes, na maioria. Orgulhosos, gananciosos. Então o profeta ia lá, Deus mandava ele falar, fala isso, isso e isso para o rei. Aí o profeta ia lá e falava tudo que Deus mandava ele falar para o rei. Ele não falava para o rei o que o rei queria ouvir. Ele exortava o rei. Ele falava as verdades, ele colocava um espelho na cara do rei. E aí o rei ficava com muita raiva dele e falava. Os outros 29 falam tudo igual. Só esse profeta aqui que fala essas coisas para mim como se eu fosse um cara horrível. Quer dizer, nem ele se enxergava. Ele achava que ele estava bem. Ele não se enxergava. Não se conhecia. É a mesma coisa que acontece com a humanidade daqui da Terra hoje. Não se conhece. E aí, quando a gente é usado por Deus para falar, descrever toda a pessoa, ela fica com raiva. Quer pagar esse preço? Eu acho melhor vocês não quererem uma missão igual a do Pedro, não. Vocês vão sofrer. Porque o Pedro renunciou à paz dele, renunciou à tranquilidade dele, por amor a Atom e por amor a vocês. Porque a vida do Pedro era calminha, tranquilinha. Não tinha YouTube, não tinha hater, não tinha um monte de gente doente perseguindo ele.
que agora o propósito da vida é o perseguir, a pessoa não vive mais para ela, ela vive para o Pedro. O Pedro peidou. Vou gravar um vídeo para dizer que o Pedro peidou. O Pedro foi fazer xixi. Vou gravar um vídeo agora para dizer que ele fez xixi. Está errado. O Pedro beijou uma menina na boca. Vou gravar um vídeo para dizer que ele caiu. Ele agora se desviou dos caminhos do Senhor porque ele beijou uma menina na boca. Mas ele pode ir para a boate e beijar 10. O Pedro comeu uma bolacha. Vou gravar um vídeo para dizer que o Pedro comeu uma bolacha. O Pedro disse um palavrão. Vou gravar um vídeo para dizer que ele está obsidiado, porque ele não pode falar palavrão. Que era a missão do Pedro? Quanto mais especialista é o médico, piores são os doentes que são colocados nas mãos dele. Portanto, todos, sem exceção, que estão assistindo esses vídeos, do início ao fim, ou só uma parte, aquela parte vai mudar a sua vida. De alguma forma. Mesmo que seja uma parte pequenininha, viu? Ah, eu vi só 1 minuto e meio, o vídeo é de 3 horas. Vi 1 minuto e meio, entrou alguma coisa. Então, todos os que são trazidos para assistir estão sendo trazidos pela espiritualidade sem saber que estão sendo trazidos. Seus próprios obsessores os trazem. Os próprios obsessores, porque eles também são filhos de Deus, também estão ouvindo. Então, ninguém está aqui por acaso nesses vídeos, assistindo. Existem palestrantes, vamos dizer assim, existem palestrantes espíritas que quando vão dar uma palestra, eles falam assim, antes de dar a palestra, olha, tudo que eu vou falar aqui na palestra não foge nada da doutrina espírita. Tudo o que eu digo aqui na palestra, tudo que eu vou dizer, não vai fugir nada da doutrina espírita. Aí ele fala tudo de acordo com a cartilha, e as pessoas ficam todas felizes e ninguém ataca ele. Ele é o Relações Públicas. Vai ficar tudo bem, ninguém vai atacá-lo. Ele fez as Relações Públicas. Aí fica tudo bem. Pois eu, Pedro, digo que eu também, tudo que eu falo não foge da doutrina espírita. Peraí. Você disse que o seu espírito está dividido em 5. Que tem um corpo na lua Titã, em Saturno. E que quando você desencarnar, que você é o principal dos 5, quando você desencarnar, todos os outros 4 vão desencarnar junto, não importa o que eles estão fazendo. Ele vai estar na rua brincando, jogando futebol, lá onde ele está, ele vai ter um infarto fulminante e vai cair de repente no campo. Se eu morrer, todos os outros 4 morrem. Todos os outros 4 morrem. Quando eles morrerem, o pedacinho de mim que está em cada um daqueles corpos ali se juntam em mim e a gente volta para a lua Titã e eu entro no meu corpo que está lá adormecido. Mas no livro dos Espíritos diz que o espírito não se subdivide. Então o que você disse está fora da doutrina espírita. Santa ignorância. A doutrina espírita, está tudo certo que está lá, nos livros. Nos livros que foram escritos da doutrina. Só que aquilo tudo ali é uma introdução. É só uma introdução. É uma introdução. Tem mais. Espiritismo é muito mais do que alguns livros. É infinito. Então sempre vai vir mais informações para acrescentar o que foi trazido em 1857. Não vai parar ali. Imagina, se daqui a 5.000 anos, nós só vamos ficar no que foi trazido em 1857. Vamos ficar só ali, daqui a 5.000 anos? Vamos ficar só lendo o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o céu e o inferno, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos ficar lendo isso durante 5.000 anos? Não vamos ler mais nada além disso. É assim a evolução? Eu acho que a evolução não funciona assim, não. Então vai ter que vir mais informações. Tem que vir mais informações.
Então, tudo que eu disse não foge da doutrina espírita, não foge do espiritismo. Só não foi escrito ainda em livro nenhum, mas não quer dizer que não existe. Como é que está a frequência de vocês? Como é que está a frequência, hein? Como é que estão seus pensamentos e suas emoções? Você tem 7 corpos. Você tem um corpo físico, que é perecível, dura pouco tempo. Você tem o duplo etérico, que também é material ou semimaterial, não é espiritual, mas ele é muito sutil, você não consegue enxergar. Ali é onde fica toda a sua energia vital, seu ectoplasma. Ele tem chakras também. Ele é que mantém a sua imunidade em dia, mantém sua imunidade boa. Quando você está carregado, as energias densas são absorvidas pela sua aura, que é o duplo. Fica tudo no duplo etérico. Você está carregado, está tudo ali. Tem que limpar, tem que tirar dali. Quando os seus chakras estão desalinhados, alinha os chakras ali do duplo. Mas o perispírito também tem chakras. Esse duplo etérico, ele pode ser sequestrado por espíritos obsessores. É uma técnica de vampirismo muito avançada. Se o seu duplo for sequestrado por espíritos obsessores, você pode ficar em coma, você pode ficar enlouquecido, ou você pode até desencarnar. É uma técnica de vampirismo muito forte. Não é qualquer um que tem essa técnica, não é qualquer espírito obsessor que tem essa técnica. Você tem o perispírito, que é o que nós queremos falar. Você tem o corpo mental inferior, que registra tudo aquilo que é concreto, registra toda a sua vivência espiritual. Ali estão os registros das suas reencarnações, que também é um corpo que pode ser sequestrado por espíritos obsessores. Você tem o corpo mental superior, que é onde estão todas as virtudes do espírito e é onde se concebe tudo que é abstrato. Vocês têm um corpo búdico e tem um corpo átmico. Vamos para o perispírito. O perispírito, ele é um corpo, ele é uma cópia do seu corpo físico. Se você desencarnar agora e sair do corpo, teoricamente, não é regra, tem exceções, mas em regra, saiu do corpo, o corpo morreu, cortou o cordão de prata, perispírito sai, é igualzinho o corpo físico. É igualzinho o corpo físico. Só que esse corpo, ele é semimaterial, fluídico e vaporoso, e ele é muito sutil. Então, ele se molda de acordo com os seus pensamentos e emoções, porque ele é plástico. Então, se as suas emoções e os seus pensamentos estão muito bons, vai ser um perispírito sutil, muito levinho, muito sutil e saudável, cheio de luz, todo iluminado. Agora, se os seus pensamentos e suas emoções, suas intenções, o que você sente é negativo, esse perispírito vai ficar mais opaco, mais denso. As células e as moléculas dele serão mais adensadas, mais rígidas, mais pesadas. E aí, quando você desencarnar, você não vai enxergar os espíritos que têm uma frequência mais elevada, eles vão ficar invisíveis para vocês, porque eles estão vibrando numa frequência mais sutil. Você está numa frequência mais densa. Você só vai conseguir enxergar os espíritos desencarnados que estão na sua frequência. Então isso também vai impedir você de subir para as esferas superiores. Você vai ficar em dimensões muito próximas à crosta, ou abaixo dela, dependendo de como estão os seus pensamentos e emoções. E você vai ficar sempre junto com espíritos que se afinizam a você, que são parecidos com você, nos pensamentos e nas emoções. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente quer desencarnar, quando chegar a hora de desencarnar, quer subir para as esferas superiores. Quer subir para as esferas superiores. Mas para subir às esferas superiores tem que merecer. Você tem que fazer por onde? Não é só fazer o bem, fazer a caridade, isso é muito bom, tem que fazer. Fora da caridade não há salvação, não é assim? Só que tem gente que tornou essa frase uma obsessão. E fica fazendo a caridade para ter a salvação. Ou seja, está jogando com Deus, está negociando com Deus. Eu vou fazer a caridade aqui para poder ter a salvação. Não é assim, a caridade tem que ser feita de coração. E ela não precisa ser feita de forma excessiva.
Ela tem que ser feita de forma equilibrada, senão não se torna uma coisa saudável, senão não é saudável. Até a caridade tem que ser feito de forma equilibrada. Beber água em excesso faz mal, a caridade também, em excesso, vai te fazer mal. Pode se tornar uma obsessão, e aí não é saudável para você. Faça de forma natural, sem que seja uma obrigação. Eu não busquei por nada disso, e veio tudo até mim. Busca primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não precisa ficar correndo atrás e procurando. Mas faça o bem, mas com equilíbrio. Se você tem pensamentos e emoções ligados a arrogância, prepotência, ciúme, inveja, sede de poder, sede de dominar, você vive mal-humorado, vive com raiva, vive impaciente, qualquer coisa você está impaciente e reclamando de tudo. Quando você tem esses sentimentos e emoções negativas, a sua frequência baixa. Quando ela baixa, você pode entrar em sintonia, você vai entrar em sintonia com espíritos que estão nessa frequência, e eles vão se aproximar de você e vão te vampirizar, vão te intuir, vão te inspirar, e você vai achar que os pensamentos e emoções e as direções são suas, que é você que está pensando aquilo, são aqueles espíritos. Você também está pensando, mas eles estão reforçando. Eles estão reforçando as ideias negativas. E também se cria todo um morbofluido no seu corpo perispirítico e na sua aura, que você fica carregado de energias densas que você mesmo criou. Você adoece. É como se você se auto-obsidiasse. Você se auto-obsedia, ou seja, você mesmo está se maltratando por causa dos pensamentos e emoções negativas. E não adianta os benfeitores limparem. Se vocês continuarem com aqueles pensamentos e emoções, vai sujar tudo de novo. Qual é a única forma de não acontecer isso? Vibrar no amor, na fraternidade, na paz, na mansuetude, na serenidade, na tranquilidade, na tolerância, na paciência, na compreensão. Colocar o amor lá em cima. Aí essas energias densas não são criadas. Você fica limpinho, levinho. E o seu perispírito ainda fica mais sutil. Quando você desencarnar desse jeito, você vai para as esferas superiores, porque você só tem amor, tolerância, mansuetude dentro de você. Você não tem nada de ruim. Você sobe. E não tem energias densas. Você vai criar, sim, criações mentais. Mas as criações mentais que você vai criar são criações mentais positivas. São boas criações mentais. Você vai criar uma atmosfera psíquica em volta de você, que quando as pessoas se aproximarem de você, elas vão dizer, nossa, é tão bom ficar do lado daquela pessoa, eu me sinto tão tranquilo, eu me sinto em paz, ela tem uma energia tão boa. Porque ela só vibra no amor, na mansuetude, na tranquilidade, na paz. Aí é bom de ficar do lado daquela pessoa. É energia. A energia dela é boa, a frequência está alta. Então, por exemplo, um médium que trabalha para Deus, que faz um serviço de Deus, ele tem que tomar muito cuidado com a frequência dele. Um médium, um orador espírita, um orador evangélico, ou um orador católico, ou um orador umbandista, qualquer tipo de religioso ou não religioso que trabalha para Deus, porque existem pessoas que trabalham para Deus que não são religiosas, não precisa ser religioso para trabalhar para Deus. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque ele vai começar a fazer o bem e os das trevas não querem. Então ele tem que manter a frequência elevada. Ele mantendo a frequência elevada, os das trevas não conseguem se aproximar. E não conseguem colocar obsessões nele e nem conseguem intuí-los com eficiência. O que é intuí-los com eficiência? Ele está na frequência lá em cima, quando vier uma intuição para fazer algo ruim, ele vai falar, opa, eu não estou com esse pensamento, isso não é meu não, tira. Eles não vão conseguir trabalhar na sua mente. Eles vão trabalhar nos que estão ao seu derredor, que está na frequência deles para te perturbar. Mas em você eles não trabalham. Então o trabalhador da luz oscila na frequência. Ele está aqui em cima, ele baixou muito, aí os das trevas vêm. E aí ele pode seguir inspirações e intuições que não são dos da luz e não vai perceber, porque é muito sutil. Tem espírito que é especialista em fazer isso e você não vai perceber. Você não vai perceber que você entrou na raiva, você vai achar que você está normal. Não, eu estou bem, eu estou tranquilo. Não está. E você não percebe, por mais que alguém tente te explicar, você não percebe. E aí você faz besteira.
Pode fazer besteira por um momento, depois você eleva de novo, mas aí a besteira já foi feita. Então tem que tomar cuidado com as oscilações de frequência. Senão coloca tudo a perder. Senão coloca tudo a perder. Existem espíritos trevosos, que são muito inteligentes, tá? Eles encarnam. E geralmente esses espíritos, como eles são muito voltados para o mal, e eles já estão voltados para o mal durante muito tempo, eles podem estar voltados para o mal, gente, durante milênios, sabia? Aquele espírito já pode estar no mal há 200 mil anos no mal e ele não muda. 200 mil anos no mal, 100 mil anos no mal. Quando ele reencarnar, como é que vocês acham que vai ser o jeitinho dele? Nem sempre é agressivo e violento assim, escrachado não. Nem sempre é assim não. Muita gente vai achar que ele é gente boa, porque ele vai parecer que é mansinho. Ele vai parecer que é legal. Nossa, fulano é tão legal, fulano é tão mansinho, fulano é tão gente boa. Mas ele está atuando. Ele não é daquele jeito. Ele está mentindo. Ele é um hipócrita. Na frente das pessoas vai parecer um anjinho. Mas ele não é daquele jeito. Ele é estrategista, ele é inteligentíssimo, ele é astuto, ele sabe fazer tramas. Ele é bem esperto e inteligente, consegue dominar as consciências, consegue manipular as pessoas, para as pessoas ficarem sempre a favor dele. Então, esses espíritos especialistas das trevas, eles encarnam. Geralmente a espiritualidade os coloca na religião. Mas muitos deles se interessam também, esses espíritos se interessam para a política. Muitos deles gostam da política. Porque através da política ele pode ter poder, se ele for corrupto, ele pode ter poder, ele pode enriquecer e ele pode dominar muita gente, ele manipular muita gente em benefício dele. Então esses espíritos trevosos, a política é uma boa opção, assim como a religião. Através da religião, através do medo, da punição, da castração, ele manipula todo mundo e faz com que as pessoas o sigam e os sirvam. Ele gosta de poder, ele gosta de ver as pessoas o servindo, ele gosta de ver as pessoas ali fazendo tudo o que ele quer. Ele é sedento de poder, ele é muito doente. É um espírito muito inteligente, mas ele é muito doente. Então eles são levados à religião. A própria espiritualidade os leva à religião, porque através daquele conhecimento de amor, fraternidade, paz, união, para ver se dá uma amolecida naquele coração e se ele evolui. Mas mesmo com todo esse conhecimento, ele não vai ficar daquele jeito, porque ele já tem há 100 mil anos, 200 mil anos no mal. Uma encarnação não é o suficiente para mudar velhos costumes, costumes que já estão sendo arrastados há dezenas ou centenas de milhares de anos. Então ele vai precisar de várias reencarnações até ele ser amolecido. Ele vai precisar de várias reencarnações. Então, quando ele for para a religião e estiver daquele jeito, como é que ele vai ser? Ele é um especialista, ele não é um quiumba qualquer, ele não é um obsessor qualquer, um espírito rebelde qualquer. Então vocês não vão ver ele se debatendo e se esperneando de ódio. É claro que em algumas vezes ele mostra a cara, mas quando ele percebe que ele está se esperneando de ódio, ele rapidinho ele para e volta ali a ficar fingindo que é um anjinho. Porque ele não consegue segurar por muito tempo. Tem alguns que não conseguem segurar aquela angelitude que eles não têm, que eles estão fingindo por muito tempo. Então às vezes ele dá uma tropeçada, aí ele percebe que a pessoa se assustou, aí ele vai, desculpa, fala baixinho como se nada tivesse acontecido. Isso acontece. Isso pode acontecer. Que é difícil sustentar uma angelitude que eles não têm. Porque às vezes está falando baixinho, está falando mansinho, mas o que está sendo emanado é diferente daquela fala mansa, é diferente daquela forma que ele está agindo. O que está sendo emanado é outra coisa, e tem gente que sente. Então, esses espíritos são colocados na religião. Quando eles entram na religião, sem eles perceber, eles fazem que nem sentem, que nem percebem, porque aquilo já está tanto tempo neles, que já é automático.
Quando eles estão na religião, eles começam a dar comandos para as pessoas, vários tipos de comandos, para dominar as consciências. E essas consciências ele continua dominando em desdobramento. Ele desdobra e continua dominando. Continua manipulando. Então, eles dão geralmente o comando assim: olha, os mentores estão te testando o tempo inteiro, hein? Vocês vão ser testados o tempo inteiro. Sabe o que é isso? Comando de medo. Para você ficar falando assim: ah, eu vou ser testado pelos mentores, eu vou para outro planeta, eu vou ser deportado, eu vou para o inferno. Existem os testes, mas não é dessa forma punitiva. É de forma educativa. Não é para te punir ou para te mandar para outro planeta. Os testes é para você evoluir. E se você for reprovado no teste, você não vai ser mandado para outro planeta e nem para o inferno. Ele vai dizer: filho, você reprovou, tem que melhorar isso, isso, isso. E reprovar é bom, porque aí você não faz mais. Então não é punição. Só que o religioso, que é manipulador, que é um fanático, que é extremista, ele fala de uma forma mansa, mas ele fala de forma para vocês terem medo. Olha, os mentores estão te vigiando o tempo todo, estão te testando o tempo todo. Tá? Eles têm excesso de moralismo. Nada pode. Nada pode. Excesso de moralismo. Um moralismo excessivo. O moralismo é bom? Sim, mas na medida, tá? Excessivo, não. Se não excessivo, você fica paralisado, castrado, e você vira uma pessoa infeliz e amargurada. Tira o negócio de moralismo excessivo. Então eles têm isso, moralismo excessivo. Geralmente, eles têm uma fé cega. A fé cega que tira o teu livre-arbítrio e te paralisa. E te tira a sua capacidade de decisão e de discernimento. É uma fé cega. Olha, Deus me carrega no colo, Ele vai resolver tudo para mim. Está tudo nas mãos dele. Não é assim, não. Você tem que fazer a sua parte. Deus não vai fazer tudo para você, não. Se você ficar parado, Ele não te ajuda, Ele não vai fazer. Faça por onde que eu te ajudarei. Então você tem que fazer por onde. Deus me carrega nas costas. Deus vai fazer tudo para mim. Isso não existe, isso é coisa de religioso. Deus me carrega no colo. Ué, Ele carrega você no colo e os outros não? Então você é especial, você é melhor do que os outros? Se Ele carregar você no colo, Ele tem que carregar os outros no colo também. Porque Ele ama todos igual. Ele não me ama mais do que vocês, Ele ama todos igual. Então tira isso. Tira esse comando. Acabou o comando. É liberdade. Mas liberdade com responsabilidade. Não é liberdade para fazer besteira, não. Então vocês têm que interpretar bem a palavra liberdade. Cuidado. Que liberdade nem sempre é o que vocês estão pensando. Porque existem leis no universo. E tudo que você manda vai voltar. Lei de ação e reação. Então, esses espíritos trevosos, quando eles são levados à religião ou à política, sabe o que eles gostam de estudar? Eles acabam se interessando, eles dizem que foi a espiritualidade que os intuiu a estudar isso. Foi a espiritualidade que os convocou a estudar. Sim, isso existe, a espiritualidade pode intuir sim. Mas quais são as intenções dele? Se as intenções dele for dominar consciências, com certeza a espiritualidade não vai intuí-lo a estudar o que eu vou falar agora. Quem vai intuir é a espiritualidade sim, mas é das trevas. Espiritualidade das trevas. É claro que a espiritualidade da luz pode também intuí-lo a estudar o que eu vou falar agora para ele próprio se curar. Também existe isso. É uma tentativa. Só que às vezes a tentativa dá errado. Porque a espiritualidade o intuiu para ele estudar aquilo, para ele se curar, mas ele acabou usando aquilo para dominar a consciência. Estudar o quê? Psicanálise, psicologia, psiquiatria, Theta Healing. Para quê? Para dominar consciências, para conhecer a mente humana e manipular as pessoas. Então o cara pega um livro de Theta Healing dessa grossura aqui, começa a estudar, e em vez dele aplicar aquilo nele, para ele poder melhorar e aplicar para ajudar as pessoas, ele ajuda até algumas pessoas com aquele conhecimento que ele adquiriu, ajuda sim, mas ele não está só ajudando, ele começa a usar aquilo também para dominar as consciências, para manipular as pessoas. Sabe quem faz isso? Muitos dirigentes espíritas
pastores evangélicos, pais de santo, religiosos de todo tipo, não todos. Então o problema aqui, gente, não são as religiões. Eu não estou falando do espiritismo, ou da Umbanda, ou da religião evangélica, não é nada disso. Eu estou falando das pessoas, não da religião. Esquece a religião é boa. Todas elas têm Deus. Tira a religião. Se ela for bem usada, se a religião for usada de forma positiva, traz efeitos positivos sim, mas as pessoas não estão sabendo usar a religião, não. A religião está sendo usada para punição, para culpa, para medo. Então esses espíritos reencarnados na religião, eles começam a estudar psicanálise, começam a estudar Theta Healing, psicologia, psiquiatria, para dominar os seus médiuns também. Dominar os seus médiuns. Dominar os consulentes, a mente deles. E quando eles desdobram para o seu centro ou para a sua igreja, e todos os médiuns desdobram junto para lá. E ele continua a hipnotizar, a manipular aqueles médiuns para fazer tudo o que ele quer. Tanto é que, às vezes, aquele dirigente dá uma palestra, ele fala algumas coisas. Depois um médium ali vai dar uma palestra, ele repete tudo que o dirigente fala, ele começa a falar da mesma forma que o dirigente fala, porque ele está manipulado pelo dirigente. Então ele começa até a falar as coisas que o dirigente fala, ele está manipulado, ele está hipnotizado. Está hipnotizado. Isso existe. E existe muito, hein? Muitos políticos também estudam psicanálise para conhecer a mente humana, para poder manipular nas suas campanhas, manipular as pessoas, para as pessoas darem voto para ele. Aí ele entra lá depois, ele não cumpre com nada que ele prometeu. Depois as pessoas se arrependem de ter votado, mas aí já votou. Então, eu estou desvendando algo que estava escondido, que vocês não sabiam. Para quê? Para vocês ficarem mais atentos. Por que vocês acham que está essa fúria toda das trevas que teve aí? É o gatinho. É um menino. Um gatinho. Bonitão. Está gostando do fio. Aí, o que acontece? Então, esses trevosos, eles ficam furiosos. Vocês viram o trevoso que manifestou aqui? Eles dominam as consciências. E eles estão encarnados. Só que os da luz também estão vindo para quebrar toda essa hipnose. Toda ela. Para que vocês sejam libertos. Para que vocês sejam livres. Viu o que o trevoso falou? As almas são minhas. Sabe quem é as almas? Não são só dos desencarnados que ele manipula, não, que ele domina, não. São dos encarnados também. E eles não querem perder. Então, quando vem alguém que vai desvendar toda a trama deles, que vai desmascarar todos esses espíritos das trevas, eles ficam com ódio mortal, eles ficam com uma raiva danada. Ficam com uma raiva danada. Então, nós temos que fazer o seguinte para nos livrarmos de tudo isso. Nós temos que elevar a frequência. Nós temos que elevar a frequência. Os médiuns, principalmente, aqueles que trabalham com a mediunidade, eles têm que elevar a frequência. Então o médium, ele não pode ser arrogante, ele não pode ser orgulhoso, ele não pode ser cheio de ódio, ele não pode ser fanático, ele não pode ser intolerante, extremista, ele não pode ser ciumento, nem invejoso, ter inveja de outro médium. Ele não pode ser um perseguidor de irmão de fé, ele não pode ser maledicente, porque se ele for isso, ele vai abrir o clima psíquico para ser intuído e inspirado por entidades infelizes, entidades que vão manipulá-lo como uma marionete. Só que eles não vão só inspirar e intuir, eles podem colocar obsessões muito complexas para que ele se torne uma marionete mais eficiente. Então eles vão começar a desdobrá-lo e colocar um monte de aparelhos, hipnotizá-lo, reprogramar a sua mente, suas emoções, reprogramar, sim, ele tira os seus conceitos positivos e transfere por conceitos negativos. Ele tira os bons ensinamentos
e transfere por maus ensinamentos, e ele vai achar que ele está transmitindo bons ensinamentos. É a reprogramação mental e emocional, para usá-lo como instrumento para fazer o mal. Então temos que elevar a frequência para que isso não aconteça. É a única forma de se livrar deles. Nós temos protetores, mas nós temos que dar condições para que eles possam trabalhar. Porque o trabalho dos protetores depende da resposta humana. Da resposta humana. Os Exus da luz, eles protegem, mas depende da sua resposta. Na década de 1930, o espírito Eurípides Barzanufo fundou o Hospital Esperança, que é uma região na esfera astral, onde tem Exus, Pombagiras, Pretos Velhos, e lá tem muitas coisas que tem lá. Lá tem igreja evangélica, lá tem igreja católica, lá tem centro de Umbanda, lá tem centro espírita, tudo lá. Porque não quer dizer que os espíritos desencarnaram, que eles vão se tornar universalistas. Eles continuam com a sua religião. Então Deus não sacrifica a consciência de ninguém. Então lá você vai ver pessoas desencarnadas, cada um na sua religião. Assim como tem uma ala lá, para espíritos que são resgatados do umbral, que eles têm uns que têm que ser tratados por Exus e Pombagiras porque eles são umbandistas. Outros são católicos, então eles vão aceitar que um Exu vá tratá-los? Não. Vai vir uma pessoa normal, com uma roupa normal, vai vir desse jeito. Porque isso acontece lá em cima também. Bezerra de Menezes, quando desencarnou em 1900, e Eurípides Barzanufo, quando desencarnou em 1918, eles foram chamados, respectivamente, no plano espiritual, pelo próprio Cristo, o próprio Jesus, que é aquele que dizem que é intocável, que se ele se aproximar, ele dizima a pessoa. Né? Ele foi convidado pelo próprio Jesus e pelas hostes celestes para um serviço. Qual serviço? O serviço do trabalho da integração cósmica entre as religiões. O que é isso, integração cósmica entre as religiões? Não é para você sair da sua religião, você pode continuar na sua religião, né? Nos seus pontos de vista, você que sabe. Todo mundo continua na sua religião, mas é para todos estarem unidos e se amarem. Todos estarem unidos e se amarem, se respeitando as diferenças, respeitando os pontos de vista, respeitando as crenças. Todo mundo se respeitando e convivendo bem, sem brigar, sem discutir, por causa de pontos de vista de convicção, porque nós não somos donos da verdade. Todo mundo tem um pinguinho de verdade. A verdade absoluta ninguém tem, só Deus tem. Então por que brigar por causa disso? Porque o outro é diferente, porque o outro está trabalhando de forma diferente. Se o importante é a gente estar todo mundo unido, se amando e se respeitando. É muito melhor do que ficar vivendo em briga, é desgastante. Não dá em nada, gente. Só dá em desentendimento, só dá em estresse, só dá em raiva, só dá em karmas, débitos, porque você acaba maltratando a outra pessoa. Só dá karmas. Não é bom. Você se atrasa espiritualmente. Você se atrasa espiritualmente. Não é bom. O certo é todo mundo estar unido e se respeitando. Seria tão legal se as pessoas da Umbanda entrassem na igreja evangélica. Tem gente que já faz isso, mas não são todos. Para curtir lá um pouco da religião evangélica lá, né? Participar. Os evangélicos entrarem num centro de Umbanda para prestigiar. Mas eu estou falando o seguinte, um centro de Umbanda sério, tá? Não é esses centros por aí que fazem magia negra e que diz que é Umbanda, não. Porque colocar lá escrito centro de Umbanda, todo mundo, qualquer um pode botar. Eu estou falando dos centros sérios, que fazem o bem, que não faz magia negra para ninguém, que não faz o mal para ninguém. Porque o Umbanda é luz, o Candomblé é luz.
A religião evangélica é luz. A religião católica é luz. O espiritismo é luz. São as pessoas que não são luz. E não são todas. Porque também tem pessoas que são luz. Mas tem pessoas que não são luz. Tem pessoas que são trevas. Obsessores desencarnados são seres humanos. Só estão desencarnados. Ah, mas eu vi um quiumba. Esse quiumba parecia um diabinho. Ele estava com as pernas de um caprino e da cintura para cima ele era um homem. E ele não era um fauno, não era um ser da natureza não, de outra dimensão não, era um ser humano. Mas ele estava com patas de caprino e da cintura para cima ele era um homem. E ele tinha uns dentões assim, parecia de vampiro, a pele já estava avermelhada, a orelha dele estava pontuda, ele estava careca, e ele tinha chifres, ele parecia um diabinho, um demônio. Aquilo dali é um ser humano. É um ser humano. Tem uns que às vezes brota da terra assim, ó, sobe assim. Ó. É um ser humano. Por que ele está com aquela forma? Por causa do que ele abriga no coração. Os sentimentos dele, os pensamentos dele são totalmente desequilibrados e desconexos. Totalmente desequilibrados. Eles têm um coração endurecido, eles são cheios de ódio, cheios de raiva. Muitos deles têm problemas mesmo, distúrbios emocionais e psíquicos graves. São perturbados. São muito ligados às sensações e aos sentidos, são extremamente viciados, vícios de todo tipo. Eles têm vício, eles são vampiros, têm vício do plasma sanguíneo dos animais, até de pessoas. São vampiros. Exigem matança de animais o tempo inteiro nos seus centros, de médios que não estudam e estão achando que estão sendo auxiliados e trabalhando com mentores. Exigindo toda hora morte, exigindo toda hora corte de animais. Eles estão sugando aquela energia ectoplásmica. Bebida em excesso. Pega ali uma garrafa de cachaça inteira e entorna de uma vez só. Isso faz mal. Isso é exagero. Espírito de luz não faz isso não. Ele usa o elemento da cachaça de outra forma. Não é assim entornando. Ele usa o elemento. Assim como o fogo. Ele pode pedir para acender, queimar uma fundanga, que é a pólvora, né? A fundanga, para ele pegar o elemento do fogo para fazer a limpeza, a asepsia da casa e das auras das pessoas. Isso existe. Então tem que tomar cuidado com isso. São espíritos, esses quiumbas, são espíritos desencarnados que eles agem na sua mente, eles vão no seu mental. Como? Inspirando e intuindo. Vai lá, cara, faz isso, faz aquilo. Eles fazem isso. Então eles vão naquilo que você tem defeito. Se você é orgulhoso, ele vai no orgulho. Se você é arrogante, ele vai na arrogância. Se você é fanático, religioso, extremista, intolerante, ele vai nisso. Ele te intui, te inspira e você faz, que nem uma marionete. Ele faz isso. Para quê? Só pelo prazer de fazer o mal. E também pode ser um inimigo seu do passado. Pode ser um inimigo seu do passado. E ele quer se vingar de você. Então ele vai começar a falar, a te intuir, inspirar para tu fazer um monte de besteira, para você se prejudicar, para você se arrasar. Eles se fazem passar por mentores, se fazem passar por Exu, por Pombagira, pelas verdadeiras Pombagiras. São os falsos Exus, falsas Pombagiras. Se faz passar por Preto Velho e engana. E eles enganam. E engana direitinho. Muitos deles até têm o conhecimento da transfiguração do perispírito, e para médiuns clarividentes ele aparece como se fosse um mentor, ele está transfigurado. Às vezes eles não conseguem transfigurar o perispírito todo. Então na frente está parecendo um Bezerra de Menezes, mas atrás tem um rabinho de diabo, tem a perninha toda peluda, mas está escondido. Como é que eu faço para não sintonizar com eles? Amor, gente, não entra na sintonia deles. Frequência. Tudo é frequência. Você pode estar lá no inferno, cheio de espíritos trevosos. Você não vai entrar na frequência deles. Lá no inferno, lá no abismo, está cheio de anjos. Vê se o Atafon que está lá, vê se ele entra na frequência dos espíritos que estão lá. Ele não entra, e ele está no meio deles ali, ele não se contamina. Ele não se contamina com aquilo. Nós somos espíritos imortais.
Nós vamos viver para sempre. Nós não vamos morrer nunca. Não vamos morrer nunca. É só o corpo que morre, você continua. Qual é a casa que você quer morar quando você desencarnar? Tem lugar muito bom, gente. Tem lugar muito bom no plano espiritual. Muito bom. Fora da compreensão humana. Bem acima das colônias. Bem acima das colônias. Assim como existem outros planetas onde a vida é fora da compreensão humana, de tão boa que é. Vocês vão achar que é uma utopia, que é um sonho. Se você pegar alguém que vive num mundo regenerado, onde reina a fraternidade, e colocar aqui, eles vão dizer assim, nossa, mas eles são muito atrasados, eles são muito agressivos, violentos. Mas se falar entre as pessoas aqui, as pessoas vão dizer, não, nós não estamos, mas para eles está. E se pegar o cara do mundo ditoso, que está acima do regenerado, eles vão olhar para o pessoal do mundo regenerado e vai dizer, nossa, mas eles estão muito atrasados ainda. Ué, se o cara do ditoso está olhando para o regenerado e está dizendo que é atrasado, imagine se o do ditoso olhar para o de provas e expiações. Complica, né? E tem uns mundos celestes e divinos, acima do ditoso. Eles olham para o cara do ditoso e dizem, nossa, mas eles estão muito atrasados ainda. Imagine se ele olhar para o regenerado. E se olhar para o provas e expiações? É para pensar, né? Uma vez eu fui desdobrado e os benfeitores me mostraram uns caras aí de outro planeta, são gigantes, e os caras estavam berrando um com o outro. Eu falei, cara, eles vão partir um para cima do outro, eles vão brigar agora. Berrando um com o outro. O benfeitor do meu lado falou mansinho assim, meu filho, eles estão numa conversa amigável. Eu falei, o quê? Conversa amigável? Os caras vão se arrebentar a qualquer momento, eles vão sair no braço. Não, meu filho, eles estão numa conversa muito descontraída e amigável. Vamos ali no bar para ver os caras na conversa amigável? Ou então, no estádio de futebol? Ou no churrasco em casa? Todo mundo na conversa amigável. Aí vem uns espíritos, uns seres do mundo regenerado, que vão estar invisíveis para essas pessoas. Eles vão estar com uma roupa especial e tal, né? Para estar aqui, para não se contaminar com a atmosfera psíquica, porque faz mal a eles. E eles vão ver essas pessoas numa conversa amigável. As famílias fazendo um churrasco. As famílias no Natal reunidas, fazendo um churrasquinho, todo mundo comendo. As pessoas no bar, no barzinho, todo mundo batendo papo, se divertindo, vendo um jogo de futebol. E eles vão dizer assim, nossa, eles são muito violentos uns com os outros, eles vão brigar, eles vão se bater. Aí o outro que é experiente vai dizer assim, não, eles estão confraternizando, eles estão numa conversa amigável. E aí, se chega alguém manso, se chega alguém amoroso, um homem amoroso, manso, sensível, e aí as pessoas falam, sabe o quê? Olha, esse rapaz é gay. Ele é afeminado. Só porque ele é amoroso e sensível. Já tiveram várias pessoas que acharam que eu era gay. Teve um amigo meu uma vez, há muitos anos atrás, que ele chegou para mim e disse assim, Pedro, fulano de tal disse para eu me afastar de você porque você é gay. Olha o preconceito. Olha o preconceito. Aí eu falei, o quê? Ele disse que eu sou gay, mas eu não sou, eu sou hétero. Ele é, mas ele disse que ele acha que você é gay. E eu tentei explicar para ele que você não era. Eu te conheço. Mas ele ficou meio assim. Por quê? Só porque eu sou um cara carinhoso, um cara tranquilo, um cara sereno, um cara que fala manso. Só por causa disso. E não tem mal nenhum em uma pessoa ser gay. Eu defendo os gays aí nos vídeos direto. Eu falo para as pessoas não terem preconceito. Tem vídeo aí no canal explicando. Está escrito lá,
homossexualidade e espiritualidade. Está aí no canal. Eu explico tudo para as pessoas tirarem o preconceito. Todo e qualquer tipo de preconceito nós somos contra, nós tiramos todo e qualquer tipo de preconceito. Eu só estou dando um exemplo aqui de que aqui na Terra você é amoroso, você é tranquilo, você é sereno, as pessoas estranham. É que nem quando você faz um trabalho espiritual sério, quando surge um médium novo assim que nem eu, que está chamando muita atenção, está chamando a atenção das pessoas. As pessoas já tiveram tanta decepção com os médiuns, tanto charlatão, né, tanta gente mentirosa, que as pessoas, quando chega alguém correto, as pessoas ficam com o pé atrás e não acreditam, aí chama de charlatão também. E eu entendo isso, as pessoas estão decepcionadas, as pessoas perderam a esperança, porque vem um médium bom, com faculdades lindas, aí o cara vai no meio da caminhada, tropeça, faz besteira. Aí as pessoas perdem a esperança. Perdem a esperança, porque o médium ter faculdades mediúnicas muito fortes não quer dizer que ele é evoluído não, muito pelo contrário. Na maioria das vezes é porque ele é muito endividado. E é exatamente por isso que no meio da caminhada ele tropeça, porque é o nível evolutivo dele inferior. Se ele tivesse um nível evolutivo superior, ele não vai tropeçar no meio da caminhada. Ele vai até o fim direitinho, igual o Chico. Ele vai direitinho. Só que tem uma coisa. Eu não sou igual ao Chico. Eu tenho muita coisa parecida com o Chico. Muita coisa. Eu sou tranquilo. Tem hora que parece que eu sou um Chico Xavier mesmo, dentro de casa. As meninas veem. Mas eu também, às vezes, sou incisivo. O Chico, ele não veio para palestrar. Ele veio para psicografar livros. Ele veio mais para isso. É claro que ele fazia o evangelho, ele psicografava também para as mães, né, dos filhos que desencarnaram, para as pessoas, trazendo mensagem. O trabalho dele era esse, muito bonito, trabalho maravilhoso. Mas eu vim para falar muito. Inclusive, o próprio Chico sentou comigo do lado da minha cama, ele em espírito, né, está desencarnado, e eu estava um pouco ansioso, que eu tinha muita coisa para falar, e eu queria falar, assim, eu estava um pouco ansioso. Ele sentou e falou, meu filho, fica tranquilo, você ainda vai falar muito. Você vai falar muito, você vai falar por muito tempo. Fica com pressa não, as pessoas vão te ouvir, fica tranquilo. Ele veio falar para mim isso. Assim como ele falou assim, ele incorporou, nesse dia ele incorporou lá na cozinha, conversando com as meninas, aquele jeitinho dele. Baixou a cabecinha, aí ficou falando incorporado através de mim. Nossa, que é isso que eu estou vendo aqui? Quanta gente! Que quantidade toda é essa de gente? Foi há pouco tempo atrás, agora, lá em casa. Nossa, quem é que eles querem ver? Quem é que eles querem assistir? Olha, não sei não, hein? O que essa quantidade toda de gente está aqui que eu estou vendo? Olha a quantidade de gente toda aqui, que o Chico disse. Ele disse mais coisa, mas eu não posso falar. Ele disse mais coisa, mas não posso dizer. Né? Então, porque o Chico, ele não veio para assim, para quebrar o paradigma com tanta força, ele não veio para colocar o espelho na cara de ninguém, ele não veio para exortar ninguém. Foi muito no amorzinho, e mesmo assim foi extremamente atacado. Eu não. Eu vim para dar uma cutucada nas feridas, bem forte assim, sabe? Fiar o dedo. Eu vim para colocar espelhos na frente de rostos. Eu vim para falar o que as pessoas não querem ouvir. Aí complica. Aí complica. Tem um amigo meu que ele é evangélico. Ele é evangélico mesmo. Aí eu falei para ele, rapidamente, eu falei para ele a forma, eu falei na linguagem dele, ó, Deus vai me usar assim, assim, assado. Aí ele falou assim, Pedro, prepara o seu psicológico. Eu falei, o quê? Prepara o seu psicológico. Preciso falar mais nada, né? Foi o que ele me disse. Prepara o seu psicológico. Porque essa forma aí que tu vai ser usado é complicado.
E muitas pessoas não compreendem. Vai chamar você de surtado, maluco. Vai chamar você de esquizofrênico, bipolar. Você surtou, surto. E o surto? Ele gritou. É surto. Sabe o que é isso? Isso é visão religiosa, ortodoxa. Excesso de moralismo. Gente que fala isso precisa passar um rapidinho numa igreja evangélica pentecostal, mas daquela bem puro fogo mesmo, e ver o pastor exortando. Nossa, vocês vão achar que o Pedro foi mansinho quando ele gritou. Então essas pessoas precisam fazer um tour pela igreja evangélica pentecostal e tem que entrar na igreja no dia que o pastor está exortando. Aí vocês vão ver o que é gritar. Porque tem que ser pesquisador. Eu, quando fui chamado para ser médium, eu falei, poxa, peraí, eu tenho que estudar isso aqui, eu não posso... Eu comecei a estudar. Eu tenho um espírito pesquisador muito forte. Eu pesquiso tudo. Eu saio estudando tudo, eu saio lendo tudo, eu não consigo, é mais forte do que eu. Eu tenho esse espírito pesquisador muito forte em mim. Eu gosto desse espírito de pesquisa. Então eu vou ler tudo, de todas as religiões, de tudo. Então se você ficar só na sua religião, você não aprende das outras. Aí você fica na crença só da sua religião. Aí se você vê um médium de outra religião, ou que não tem religião, falando um pouco mais alto, gritando, você não vai compreender. Porque você está no excesso de moralismo, está naquela crença, está naquela convicção. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Porque está descendo gente diferente. Nesse tempo que nós estamos agora de transição planetária. É um tempo diferente, é um tempo que essa parte de mediunidade, de espiritualidade, de médiuns, vai começar a chamar muita atenção. E não tem como segurar isto. É que nem eu falei ontem lá na palestra. Quando eu estava falando para pessoas, sim, e também estava falando para os espíritos que estão acompanhando elas. Que eu disse assim, olhei para a câmera e eu disse, como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes cortado ou lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isso é uma frase falada para espíritos trevosos, encarnados e desencarnados. É o famoso atura ou surta, acabou para as trevas. Atura ou surta, acabou para as trevas. Ou me atura, ou surta. Melhor me aturar. Surta não. A luz, quando ela é forte e ela está dentro de uma latinha de Nescau, ela não consegue ficar dentro da latinha muito tempo. Porque ela ocupa um espaço muito maior. E ela fica ali assim na latinha de Nescau assim, ó. Não aguento, tô me debatendo. Aí eu, bum! E quando ela faz o bum, ela lota centros. É assim. Não dá para escondê-la numa garrafa. Ela tem que estourar. E isso muitos têm. E eles estão aí, ó, na internet. Tem vários no YouTube. Tem gente boa aí no YouTube. Eles são luz. Tem muita gente luz. Tem gente aí que é luz e que no decorrer da caminhada, pelo esquecimento da encarnação e algumas coisinhas, talvez foi hipnotizado por algum encarnado muito especialista e percebeu que foi hipnotizado e caiu na real. Porque talvez a palestra de um outro servo da luz, que foi mais incisivo, quebrou a hipnose e depois voltou para os caminhos. Entendeu, Elma? É gente boa, mas se deixou hipnotizar por um espírito trevoso encarnado muito experiente, muito astuto. E isso é normal, acontece, mas rapidinho voltou para a luz, percebe? Que ficou só um pouco perdido, ficaram perdidos só um tempinho, e rapidinho voltou para a luz, tomou uma chamada dos mentores e rapidinho voltou para a luz, que os mentores permitiram que ficasse um tempinho perdido para o próprio aprendizado dos médiuns. E aí perceberam que estavam perdidos, aí teve uma palestra de alguém aí que fala incisivo, que quebrou a hipnose que foi feita e voltou para os caminhos do Senhor. Isso é relevável, está tranquilo, não tem problema. Então, por que voltou rápido? Por que voltou rápido para a luz?
Porque é luz, porque são luz. Por isso que voltou rápido. Ficou só um tempinho e voltou rápido para a luz. E por que outros estão hipnotizados até agora? Porque não são luz. Que estão naquela frequência. A hipnose pega. Por que a hipnose não pega em mim? Por que nunca pegou? Por que pega ou pegou em outros e não pegou em mim? Mas eu não consigo hipnotizar o Pedro. Não consigo manipular o Pedro. Não vai conseguir. Então, isso é relevável. Não tem problema. Todos tropeçam. O tropeço é para aprendizado. Se eu tropeçar, eu vou destropeçar e vou retornar. Normal. Normal. E o tropeço pode ser feito de várias formas. Várias formas. Eu posso me irritar aqui de repente, xingar ali o rapaz. Tropecei. Tratei ele mal. Não posso tratar ele mal. Eu tenho que tratar as pessoas bem. Não posso ser grosseiro com as pessoas. Eu nem consigo. Agora, eu dou bronca em quem tem que dar bronca. De forma incisiva. Isso aí eu faço. E a espiritualidade vem me usando nisso. Porque tem gente que fala assim, não vou dar bronca nessa pessoa, não. Isso aí é galho fraco. É gente pequena. Eu não penso dessa forma. Eu penso de outra forma. É filho de Deus, eu tenho que me preocupar com ele sim. Então eu vou exortar se ele estiver complicado. Porque pode ser que ele arraste outros, e se continuar desse jeito, eles daqui a pouco estão explodindo planetas. Porque o tempo passa, o cara vai aperfeiçoando aquela maldade. Chega uma hora que ele explode um planeta. Vamos deixar chegar nesse ponto? Não, então é melhor exortar agora. Imagina, todo o trabalho para construir um orbe. Todo o trabalho para construir um orbe, gente. Imagina quanto tempo não demora para construir um orbe. Você acha que é assim, ó? Orbe agora, pum. Demora para construir um orbe. Aí tem aquela vida ainda microscópica durante milhões de anos. Aí depois vem as vegetações, milhões de anos. Depois vem os insetos, vem alguns animais, milhões de anos. Depois vem outros animais, milhões de anos. Até vir um ser humano ali, leva tempo. E quando vem o ser humano, ele vem muito atrasado, muito primitivo, que tem que começar. Não vai chegar ninguém ali avançadíssimo, a não ser que seja um planeta inabitado. E vem alguns seres que perderam seu planeta, né, que são muito evoluídos e adotam aquele planeta. Isso é outra história. Eu estou falando da evolução. Falando da evolução. Chega ali, aí vem um cara, um louco, que é inteligentíssimo, que tem um conhecimento estrondoso, que é um cientista sideral daqueles, tem uma força mental estrondosa, que se ele entrar aqui agora, ele domina a consciência de todo mundo agora, de todos ao mesmo tempo, rápido. Aí chega um louco desse, ele chega lá naquele planeta e fala, vocês vão fazer isso, 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 o planeta agora é meu, vocês vão fazer o que eu quero, são meus escravos. Aí os caras lá chegam lá e falam assim, não, aqui não, cara, você não vai escravizar ninguém aqui não. Não vai deixar escravizar ninguém não? Então aí tá, bum, explode o planeta. Taca ali uma bomba atômica lá, morre todo mundo, desencarna todo mundo. Às vezes o planeta não explode, mas a humanidade toda morre. Ferra com a atmosfera toda do planeta. Alguns sobrevivem, mas toda a estrutura celular, toda a estrutura molecular fica prejudicada. E não volta mais ao normal. Então o cara que faz isso, que destrói bilhões de vidas porque não fizeram a vontade dele, que é um ditador, é um tirano, ele adquire um karma planetário. Imaginem, você matar uma pessoa já é um karma danado, é um problema. Você matar uma pessoa é um problema. Tu imagina o cara chegar e matar bilhões de uma vez só. Tu imagina o tamanho do karma que esse cara não tem. Assim é o dragão. O dragão número 1 fez isso. E não foi um mundo só não, tá? Tu imagina quanto tempo não vai demorar para esse cara quitar isso. Imagina. Existem espíritos tão antigos no mal que eles já endureceram completamente. Não tem amor que faça eles voltarem. Sabe o que isso é uma... É raro, tá? É raro, muito raro no universo.
porque Deus tenta por milhões e milhões de anos. Para ele fazer isso que eu vou falar agora, é muito tempo mesmo, é uma eternidade, gente. É uma eternidade, ou seja, dá para o cara ficar no mal muito tempo, mas ele vai se ferrar. Quando não tem, já tentou tudão, o cara virou uma besta, já está acima da besta, está muito mais do que besta. Sabe o que acontece? O que eles chamam de reset do espírito, a morte do espírito. A morte do espírito mesmo. Sabe o que é a morte do espírito? Ele volta para a fonte criadora, aquele espírito volta para a fonte criadora, só que ele não se perde. Apaga tudo dele, apaga toda a memória imortal dele, toda a vida dele imortal, apaga tudo. Ele fica cru de novo, ele fica simples e ignorante de novo, sem nada. Aí Deus recoloca ele para ele recomeçar tudo de novo, do mineral até... Ou seja, morreu, pô. Morreu. O espírito morreu. Imagina chegar a esse ponto, gente. Você já tem, sei lá, bilhões de anos de existência. Bilhões de anos de existência. E aí, de repente, te resetam todo e tu volta para o simples ignorante e volta a ser um mineral para começar tudo de novo. Aí vão dizer, a evolução não retroage. Sim, ela não retroage. Eu sei disso. Só que o que eu estou dizendo aqui é uma exceção. É uma exceção porque isso no universo existe. Existe. Então é melhor evoluir. Mas não de forma torturadora. Não, é forma saudável, gente. Ai, tropecei, agora eu pequei, vou para o inferno. Isso é culpa. Tira isso. Deus não condena ninguém. Tropeçou, errou, levanta e continua tranquilão, sem se culpar. As pessoas podem botar o dedo na tua cara, porque é assim, ó, um pastor evangélico, quando cai, ou um dirigente espírita, quando cai, ou um pai de santo, quando faz uma besteira, traiu a mulher, fez alguma coisa, tem gente que ele não aceitam mais o cara, não perdoam o cara. Ou, de repente, um pastor que ele já foi drogado, ele é um ex-drogado, e ele, de repente, ele cai, ele volta para as drogas, os fiéis descobrem, não perdoam o cara. Não perdoam o cara. Gente, tem que perdoar, vocês não querem ser perdoados? Então por que vocês não perdoam o cara? Vocês também tropeçam. Tem que tirar a trave do olho primeiro, para depois tirar do olho do irmão. As pessoas que condenam esses religiosos, elas também tropeçam o tempo inteiro. Então está condenando o cara por quê? Tem que chegar para ele e falar assim, irmão, você é dirigente, você é pastor, mas você é ser humano. Você errou, normal, você não é um Deus. Vem cá, continua a tua obra, vem, nós te perdoamos, continua pregando, continua fazendo o seu trabalho. É assim que tem que ser. Senão o cara, se ficar condenando o cara volta para o mundão. Ele volta para o mundo e volta a fazer besteira de novo. Aí vocês destroem com a vida do cara. Aí os religiosos destroem com a vida do cara, porque não estão aceitando mais eles, porque ele cometeu um erro. Ué, gente, ele não é Jesus, não. Ele não é um arquiteto do universo, não. Ele é um ser humano normal. E na maioria das vezes é um espírito endividado que está ali. Ele vai errar. Ele vai tropeçar. Acho que esqueceram aquele ensinamento de Jesus, quando queriam apedrejar a adúltera, e ele falou, vocês por acaso, vocês não têm pecado nenhum? Então atira aí a primeira pedra aí nela. Se vocês não têm pecado nenhum, então mata ela. Todo mundo jogou a pedra no chão e foi embora. Porque estava cheio de pecado. Ué, então eles podem cometer pecado e a mulher não pode? A mulher não pode errar? É isso que eu estou dizendo. Acho que esqueceram esse ensinamento. Muitos religiosos esqueceram esse ensinamento. Porque quando um pastor faz uma besteirinha, qualquer, seja ela qual for, os caras condenam o cara e não aceitam mais o cara. Ou quando um dirigente faz uma besteira, não aceitam mais o cara. Não pode ser assim. Porque a maioria deles são espíritos endividados, eles não são anjos encarnados. Eles não são espíritos evoluidíssimos encarnados. A maioria. E espíritos evoluídos também podem cair. Não é porque é evoluído que não vai cair, isso pode acontecer. Você entra na encarnação, no esquecimento, você pode fazer besteira, dependendo de quem são suas companhias, dependendo de quem é a sua família, dependendo de qual é a cultura daquele planeta, a cultura planetária, depende de onde você encarnou. As chances de você derrapar são grandes, está no esquecimento total. Está no esquecimento total.
Muitos espíritos evoluídos que encarnaram aqui na Terra para uma missão, seja ela na espiritualidade ou em qualquer outro âmbito, qualquer outro lugar, qualquer outro local, eles se perderam, eles não cumpriram com o propósito. E são evoluídos, são seres de outros mundos, evoluídos, estão encarnados aqui. Tem uma história que uma amiga me contou, que foi o seguinte: o cara era muito cético. O cara era muito cético, não acreditava em nada. Aí um extraterrestre materializou na frente do cara, isso aconteceu. O extraterrestre, ele não acreditava em extraterrestre, não acreditava em espírito, não acreditava em nada. O extraterrestre se materializou na frente dele. Materializou, o extraterrestre mesmo. Ele tocou no cara, conversou com o cara, e ele disse: isso aqui é uma mentira, é um boneco. Não acredito. E aí o extraterrestre falou, sabe o que para ele? Falou: meu irmão, eu conheço você. Você vem do planeta o qual eu venho. Você está encarnado aqui na Terra e está no esquecimento total. Você é um dos nossos. E o cara: eu não, eu sou daqui da Terra. Eu sou daqui da Terra, não sou daí desse planeta que você está falando. Não sou extraterrestre que nem você, não. E ele era, gente. Ele era do planeta daquele ET. Estava encarnado lá. Olha o tamanho do esquecimento, a força do esquecimento. O cara era do planeta daquele ET, o ET conhecia ele, era amigo dele, falou: você é meu amigo. Era amigo dele, amigo. E o cara falou: não te conheço, não sou nada disso. Olha a força do esquecimento. Você acha que foi fácil para mim, para ouvir dos espíritos? Olha, Pedro, você foi esse. Pergunta para Jaciane, pergunta para Michele, para Cláudia, como é que era toda hora. Ai, será que eu sou mesmo? Ai, meu Deus do céu. Ela ficava me olhando no espelho, olhando para mim assim. Aí eu falei: ai, meu Deus, será que eu sou isso mesmo? Será que não são espíritos obsessores que estão me enganando? Eu não lembro de nada. Eu só tive uma lembrança, umas imagenzinhas que botaram para mim, que eu tive em desdobramento. No Egito. Eu tive. E teve uma vez que eu fui me olhar no espelho, e aí o meu rosto se transformou num outro rosto, de uma pessoa aí, de uns milênios atrás, que esteve encarnada aqui. Ele se transformou num outro rosto. E aí veio uma voz muito serena e falou no meu ouvido: não tenha dúvidas, você foi esse. É duro, né? Porque eu não me sinto. Não me sinto nada disso. Eu estou na encarnação atual. A encarnação atual eu sei qual é. Agora as antigas, eu estou no esquecimento total, igual a vocês. E eles disseram que eles me levaram no esquecimento mais forte do que a maioria da humanidade. Eles me levaram num esquecimento mais forte, por causa da força da minha mente. Senão eu ia burlar isso, sabe? Minha mente ia burlar. E eu ia lembrar. Eles me colocaram num esquecimento mais forte para eu não lembrar, porque eu não podia lembrar. Por que, Pedro, que você não podia lembrar? Porque eu tinha que fazer tudo o que eu fiz até os 35 anos de idade, como se não tivesse tido nenhuma dessas reencarnações. Eu tinha que agir como um ser humano normal aqui na Terra. Era necessário que eu agisse como um ser humano normal, comum. Então, eu tinha que ser levado ao esquecimento total. Eu tinha que levar uma vida completamente normal. Eu não podia lembrar quem eu sou. Senão eu ia botar todo o trabalho a perder. Planejamento deles lá em cima. Planejamento deles. Planejamento deles. Porque eles querem causar impacto. Eles querem impactar, eles querem confundir as mentes. Confundir os arrogantes, os orgulhosos. E glorificar os justos. Eles querem isso. O que vem por aí? Não sei. Enquanto não vem nada por aí, eu vou fazendo o meu trabalhinho. E se não vier nada? Não tem problema. Eu vou falando. O trabalho é falar, gente. Não tem mágica. O trabalho é falar. Sempre foi. Siddhartha Gautama falou a vida inteira. Ele não fez milagre nenhum. Siddhartha Gautama é evoluidíssimo. Não fez milagre nenhum. Ele só falou a vida inteira. Jesus só foi fazer milagre lá para os 30 anos, ele passou a vida inteira, uma vida normal, ele não fazia milagre nenhum. Claro, mas tinha coisas que ele falava que os caras ficavam assim: o que esse moleque está falando aí? Esse moleque de 10 anos está falando isso? Que aí é a evolução do espírito dele. Isso aí não tem como tirar. Ele vai falar umas coisas que vai deixar os caras meio loucos.
Porque ele vai falar coisas que uma criança normal não fala. Isso aí tem. E a energia de amor que ele emanava, a energia dele, o campo áurico dele, só a presença dele ali onde ele morava, né, na sua infância, só a presença ali, naquele local, a vizinhança ficou menos fofoqueira, a vizinhança ficou mais calma, ficou mais mansa, ficou mais tranquila, só por causa da presença dele. Levou uma vida normal, ele brincava, subia em árvore, corria atrás de bicho, ele sumia pelo mato. Era assim, uma criança normal. O que era ali? Era Deus? Não, era um espírito, só que era um espírito muito evoluído, encarnado. Encarnado. A própria mãe duvidou. E a mãe foi preparada para estar com ele. A mãe veio de Sírios, era um espírito evoluidíssimo também. Então ele só foi fazer, e não acontecia nada, falavam toda hora. Ele é o Messias, ele é o Messias enviado, ele é evoluído, ele é não sei, e não acontecia nada. Não acontecia milagre nenhum, ficou anos assim. Só a energia de amor que ele emanava, tudo, mas sem milagre. Só foi fazer depois. E não foi assim totalmente igual o que as pessoas estão pensando. Né? Porque tem muito milagre que ele fez que a doença voltou para a pessoa. Tá? Ele curou ele curou lepra das pessoas, curou certas doenças, que depois a doença voltou. Por quê? A pessoa não cuidou dos pensamentos e das emoções, ela não fez de forma íntima, ela não elevou a frequência. Aí o que aconteceu? Ele abaixou a frequência de novo, energia negativa, a doença voltou. Não foi Jesus que falhou na cura, foi a pessoa. Porque a maioria das doenças que aparecem são de cunho espiritual, por causa dos pensamentos e das emoções desequilibradas. Claro, mas não é regra. Existe a questão kármica também. Existe o karma. Isso aí é kármico, cara. Como é que eu queimo isso? Fazendo bem. Vai fazendo bem, aquele karma vai sendo queimado. E aí lá na frente você pode ser curado. De alguma forma. Pode sumir de repente. Pode sumir sozinho. Aquele problema de saúde. Você fez o bem, foi queimando. Olha, o cara cortou as pernas, decepou as pernas de um monte de gente, ele era um carrascão, ele viveu numa época medieval aí, ele decepou a perna de 150 pessoas. E aí ele encarnou perfeito, mas de repente teve um acidente e ele perdeu as pernas. É kármico. Isso é kármico. Ou, naquela encarnação, ele fez muito bem. Fez o bem. Aí quando chegou a hora dele perder as duas pernas, perder mesmo as duas pernas, ele perdeu só dois dedos do pé. Porque ele queimou aquele karma fazendo o bem. O bem que você faz queima uma multidão de pecados. Vai queimando. Entendeu? É assim que funciona. Né? Vai queimando. Então, nós temos que ter esse pensamento e abrir a mente e elevar esta frequência, principalmente médiuns, gente que trabalha com a mediunidade, gente que trabalha com a apometria, porque senão os trevosos vão vir e o feitiço vai virar contra o feiticeiro. E aí vai dar problema. Vai dar um sério problema. E eles vão prejudicar. É luta constante. Sabe o que tem lá em casa? Que um benfeitor veio dizer? Pai João de Aruanda incorporou em mim e disse, porque eu estava voltando da academia com as meninas, e quando eu fechei o portão e entrei, quando eu estou subindo as escadas e entrando dentro de casa, eu vi um ser, pela clarividência, eu vi um ser, ele parecia um tigre dente de sabre, grandão, amarelo, com os dentões, e os pelos atrás dele, tudo eriçado assim, uma fera, uma besta. Eu vi esse ser rodeando a casa. Eu falei, cara, o que é isso? Fiquei na minha. Entrei. Pai João veio, incorporou. Pai João falou assim, tem um ser aí fora, esse ser, ele é um especialista das sombras, ele está há 5.000 anos sem reencarnar. Ele é um especialista em psicologia humana. Ele é um especialista na mente humana. Ele sabe como manipular a mente.
E ele manipula também as emoções. Ele é um especialista. Por que ele estava lá fora? Ele não conseguia entrar. E por que a espiritualidade permitiu ele lá fora? Permitiu para eu e as meninas treinarmos na prática. Por quê? Ele vai inspirar direto eu e as meninas para fazer o que ele quer, para ter briga dentro de casa, para ter desentendimento, ter separação. Porque o intuito dele é causar briga dentro de casa, para ter uma briga bem séria, para todo mundo se separar e o trabalho acabar. O que a gente vai ter que fazer? Elevar a frequência. E todas as inspirações que ele mandar, a gente vai repelir. Ele está ali para isso. E Pai João falou o seguinte. Pai João falou assim: olha, ele não vai intuir inspirar escrachado não, hein? Sabe como é que ele vai fazer? Vamos supor que a Cláudia não goste que coloque o copo sujo em cima da mesa. Ela não gosta. Aí a Jace vai e coloca. Aí a Cláudia vai ver o copo sujo. Aí ela vai sentir uma raiva. Quando ela sentir aquela raiva do copo sujo, a frequência vai baixar. Quem é que entra? Ele. Aí ele entra. Aí ele entra e vai na Cláudia e faz a Cláudia brigar com a Jace. Discutir por causa do copo. Pronto, a briga está formada. E aí numa briga dessa pode acontecer alguma coisa ruim. É assim que ele vai fazer. É assim que ele vai fazer. Ele vai pegando coisa pequenininha. Então o que a Cláudia tem que fazer? A Cláudia tem que ser sábia. Isso não aconteceu lá em casa não, tá, gente? Eu estou só dando um exemplo fictício, tá? Não aconteceu não, tá? É só um exemplo. A Cláudia tem que ser sábia. O que ela tem que fazer? Ela vai ver o copo ali, ela pode fazer duas coisas. Porque tudo vai do jeito que você fala. Ela pode chegar para a Jace e falar assim: poxa, Jace, o copo está sujo ali, acho que você esqueceu. Você pode dar uma lavadinha e guardar o copo para mim, por favor? Ó, falou legal, falou tranquilo. Ou então, ela pode fazer melhor. Ela pode chegar na frente da Jace, pegar o copo na frente dela e dar o exemplo. Pega o copo, lava na frente dela e depois guarda. Aí a Jace vai ficar assim: pô, acho que era para eu que tinha que fazer isso. Isso é a sabedoria. Agora, se a Cláudia explode e começa a brigar com a Jace: pô, você deixou o copo sujo aqui e tal. Olha o tom que é falado. É totalmente diferente daquele primeiro, né? Então, sabe qual é o nome disso? Sabedoria. Eu, Pedro, se eu não agir com sabedoria dentro de casa, se eu não ceder, o nosso trabalho espiritual acaba. Eu tenho que agir com sabedoria e ceder. Senão o nosso trabalho espiritual acaba. Se eu ver a Michelle de repente nervosa, muito raivosa, eu tenho que ser esperto. Eu vou falar: opa, não é a hora de eu falar com a Michelle. Eu vou para o meu quarto, vou esperar ela acalmar. Quando ela acalmar, eu vou lá conversar com ela. Eu vou conversar com ela nervosa? Pode ser que ela nervosa do jeito que ela está, ela não vai ouvir nada do que eu vou falar. Eu tenho que ser sábio. E se ela me falar uma afronta, eu não tenho que revidar. Se eu revidar, vai começar uma discussão, uma briga. Não. Se ela me falar uma afronta, eu tenho que engolir esse sapo, ficar quietinho, baixar a cabeça e ainda pensar assim: me dá outro socão na cara, me bate. Por quê? Por causa da obra, gente. A obra é mais importante, tem vidas em jogo. Eu não posso brigar com ela por causa de bobeira. Eu tenho que deixar ela me bater para que a obra não seja destruída. Isso é só um exemplo, tá, gente? Eu não estou dizendo que isso aconteceu, não, hein? Pelo amor de Deus. Eu estou ensinando vocês a serem um pouco mais sábios dentro de casa, para o seu casamento não acabar, para o seu namoro não acabar. Porque muito namoro acaba por causa de uma briguinha boba dentro de casa, de bobeira, por causa de ego. Porque a raiva subiu, os pelinhos eriçaram e não soube se equilibrar, não soube ter controle. Isso é coisa de animal. É cachorrinho. Aí você está agindo como um cachorrinho. Porque eu não posso mais falar chimpanzé, então eu falo cachorrinho. Cachorrinho. Estou com a minha namorada no shopping. O tigre dente de sabre vai ficar lá por um tempo, tá? Ele ainda está lá, não saiu não.
Pai João falou, nós vamos tirar ele na hora certa. Isso é treino para vocês, vocês vão aprender na prática. Quero ver se vocês estão com a frequência elevada mesmo. Tá lá, a gente está treinando. Ele não pode entrar dentro da casa, mas ele à distância pode intuir e inspirar. E a espiritualidade está permitida, ele está sendo instrumento da espiritualidade para a gente poder adquirir casca grossa. Porque lá na frente, os ataques vão ser mais fortes. Comigo. Lá na frente. E a gente vai ter que estar junto e unido. Porque os ataques eles vão aumentar. Quanto mais luz, mais mosquitos. Estou no shopping com a minha namorada. Poxa, estou num shopping grande, num shopping que dá muita gente, um shopping requisitado da minha cidade. E eu estou num sábado à noite no shopping. Um sábado, 7h30 da noite. O shopping está lotado. Nesse shopping dá muita gente bonita, mulher e homem. Tá? Estou com a minha namorada. Só que eu estou no shopping, tem gente aqui, 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 tem gente em tudo quanto é canto do shopping. E lá no shopping, passa muita mulher bonita, tem muita mulher linda, por toda parte. Então, para onde eu olhar, vai ter uma mulher bonita, não tem como fugir disso. E aí eu estou andando com a minha namorada no shopping. E a minha namorada, de vez em quando, ela está aqui, passa uma mulher bonita, ela fica olhando assim de rabinho de olho para ver se eu estou olhando para a mulher. Ela acha que eu não estou vendo. Mas eu estou vendo que ela está olhando para a minha cara, para ver se eu olhei para a bunda da mulher. Para ver se eu olhei para o silicone dela. Só que eu já conheço minha namorada, então eu não vou olhar fixamente para aquela mulher. Só que eu fui tentar virar o olhar para cá, tinha outra siliconada ali. Eu tentei virar o olhar para lá, tinha outra siliconada aqui. Tinha outra na diagonal, tinha outra aqui. Eu não tenho para onde olhar. Ou eu olho para o teto do shopping ou eu olho para o chão. Só que a minha namorada, ela é muito ciumenta. Não adianta eu olhar para um lado e para o outro. Eu não tenho alternativa. Porque a minha mulher é um cachorrinho ciumento. Ela é igual um cachorrinho. Então eu comecei a andar no shopping de mão dada com ela que nem um ceguinho. Ela foi me guiando, eu fui olhando para o chão. Porque minha mulher é um cachorrinho. Ela é um cachorrinho ciumento. Ela é um gatinho ciumento. Chimpanzé não pode. Isso é coisa de animal. Sabia disso? Que isso é coisa de animal? Ciúme? É coisa de animal. É posse. Ela quer o cara só pra ela. Ela quer o cara só pra ela. Teve uma vez, há muitos anos atrás, que eu fui encontrar uma menina que eu conheci na internet. Fui encontrar no shopping, lá no Rio de Janeiro. Fui encontrar com ela. E eu sempre fiz musculação, sempre malhei. Eu malho desde os 15 anos de idade. Estou andando com ela no shopping. E algumas mulheres começaram a me dar mole pelo shopping. Uma aqui, outra ali, foi dando... Olhando. Jovens, mais velhas. E eu já tinha percebido, eu fiquei quieto na minha. Aí ela falou assim, eu vou conversar um negócio contigo. Eu falei, o quê? Ela, esse encontro, nós vamos continuar o encontro, mas é o primeiro e o último. Aí eu falei assim, por quê? Aí ela, pô, eu não quero me estressar. Fulana, ciclana. Eu vi, dando mole pra você. Eu não quero me estressar. Eu falei, ué, peraí. Tem uma forma de resolver isso. Eu vou ficar 1 mês comendo no McDonald's. Aí acaba o problema. Eu falei para ela assim, você vai deixar de ficar comigo por causa disso? Você não confia em você, não? Eu te desrespeitei. Eu fui lá olhar para elas, eu fiz alguma coisa com elas. Eu dei em cima delas? Não. Então, deixa elas olharem. Você não confia em você, não? Deixa elas olharem. Olhar não é arrancar pedaço. Você quando vê um pôr do sol bonito, você não gosta de olhar?
Você quando vê um bicho bonito como esse aqui, um felino bonito como esse, você não gosta de olhar para ele? Você quando vê um pássaro lindo, todo colorido, você não gosta de olhar para ele? Você vai ver um ser humano bonito, você vai olhar. Hipócrita e mentiroso é aquele que diz que não olha. Vai olhar sim. Só que você olhar é uma coisa, mas você ir lá e dar em cima e dar ideia é outra. Você só olhou e olhou rápido. Você não vai ficar fixamente olhando ali. Aí não. Você olhou rápido, virou. Você vai respeitar a sua mulher, sua namorada que está ali contigo e pronto. Olhou, é bonito. Assim como ela vai também olhar o cara boa pinta. Ela vai olhar. Então, ela pode olhar e o namorado não pode? Isso não é traição. No mundo regenerado não tem isso, tá? Ciúme. Não tem. Isso é coisa de cachorrinho. Não tem violência, não tem agressividade, não tem fanatismo religioso, não tem nada disso. Não tem nada disso. Não tem extremismo, não tem orgulho, não tem arrogância, não tem ódio. Não tem nada disso, as pessoas são equilibradas. Elas falam manso, elas falam baixinho, falam manso, constante, não atropela a outra, não fala calminhas, equilibradas, elas não explodem de raiva, não. Elas não explodem de raiva e nem explodem de tristeza. Elas são equilibradas. Já têm consciência da imortalidade do espírito, são saudáveis. Então os chakras dela está tudo direitinho, não está desalinhado, eles não têm energias densas no campo áurico, porque a mente dele é saudável. Então não tem energia densa nenhuma no campo áurico. Não precisa passar pelo descarrego, ele é limpo, então não precisa de descarrego. A atmosfera psíquica do planeta é limpinha, ela não é escura como a daqui da Terra, cheia de criações mentais inferiores criadas pelos seres humanos encarnados e desencarnados. O planeta é limpinho, a atmosfera psíquica é limpinha, porque os seres humanos que estão lá são equilibrados, são saudáveis espiritualmente. Eles têm as virtudes do espírito lá em cima, eles são altruístas, eles veem as coisas de uma forma universal, eles não têm mais religião, eles são universalistas, eles são amorosos, eles são afáveis, eles são tranquilos, são serenos, são equilibrados. Agora, aquele que é cheio de arrogância, cheio de ódio, cheio de ciúme, cheio de inveja, ainda está agarrado a um monte de ritual, está agarrado à religião, está muito sectarista, muito fundamentalista. Isso não são características de espíritos evoluídos, que tem as virtudes do espírito. Ainda precisa de ritual ainda, precisa de um alguidar na encruzilhada. Tem que cultuar o Exu? Vai cultuar um ser humano? Vai cultuar um ser humano? Olha, você vai cultuar Exu. Eu vou despachar uma oferenda para Exu. É a mesma coisa que eu despachar uma oferenda para você. Eu cultuar você. Uma pessoa normal. Porque o Exu é uma pessoa normal. Seja desse planeta ou de outro planeta. Você vai cultuá-lo? Vamos pensar bem. Será que eles precisam de oferenda? Precisa de um alguidar com farinha, com sei lá o quê? De vela? Eles precisam de vela? Eles são cheios de luz. Vai acender velas para eles para quê? Então vou acender uma vela para Deus. Pô, tá brincando, né? Esse é o que mais tem luz. Você vai acender uma vela para o Arcanjo Miguel. Pô, Arcanjo Miguel é luz pura. Acender a vela para o arcanjo. Você que está precisando de vela. Que situação. Nós ainda temos isso aqui na Terra. Nós ainda temos isso. Está igual os sacerdotes de Amon, cultuando um bezerro de ouro, cultuando uma entidade desencarnada, chamada Amon, que aquilo ali era um espírito desencarnado do mal. Na verdade, representava um espírito do bem, só que tinha um espírito do mal que dizia ser Amon. Não precisa de nada disso. Precisa cultuar Exu. Não precisa de nada disso. Isso é quem está mais ligado às emoções, está mais ligado às virtudes do corpo astral, o corpo emocional. É mais emocional. Né? Ainda está cheio de religião, cheio de dogma, cheio de doutrina, ainda precisa cultuar
mentores, veneram mentores como deuses. Que nada, o cara que está com as virtudes do corpo mental lá em cima, ele vai estar, ele é o mestre dele, ele não precisa de mestre, ele precisa de espíritos que vão trabalhar junto com ele para ajudar, isso ele precisa, mas vão tratá-los como amigos, como irmãos, não como deuses. Não como deuses. Então, se nós ainda estamos vendo isso nas encruzilhadas aí, com alguidar no chão cheio de farinha, cheio de coisa, com champanhe, com cachaça, com cerveja no chão, em que nível da evolução nós estamos? Se a gente ainda faz isso, qual é o nível da evolução que nós estamos? No mundo regenerado, vamos lá para o mundo regenerado. Vamos lá para... Júpiter já é ditoso. Vamos para um mundo regenerado qualquer. Ou pode ser até o ditoso. Será que os seres humanos de lá arreiam um trabalho na encruzilhada para outro espírito? Será que eles cultuam Exu? Será que um Grey cultua Exu? Será que um arcturiano cultua Exu? Será que o arcturiano lá no planeta dele bota uma garrafinha de cachaça no chão de oferenda para um espírito? Será que eles fazem isso? Será que eles são religiosos? Eles têm religião? Acho que não, né? Eu não tenho religião. Já teve pessoas que têm atitude religiosa e falam, atitude religiosa, aí fica com raiva de mim. Essa atitude tua é religiosa, aí fica... É brincadeira? Fica com raiva de mim, fala, atitude religiosa. Ué, porque outros nunca falaram isso. Aí chega o Pedro lá e fala, ué, mas eu vim para falar, eu vim para incomodar. Eu vim para incomodar. Eu não vou ficar calado. Eu venho trazer mudança. Mudança de pensamento. Está na hora de abrir a mente, mudar o pensamento. Tirar esse sistema de crenças para uma nova crença. Sim, crença boa. Existem as crenças boas. Uma nova crença de mais expansão de consciência. De mais evolução espiritual. Tem gente que está inserida numa religião que ela não está preparada para aquela religião. Que é menos adiantado. Aí não adianta, vai ler, vai ficar aquela doutrina toda na cabeça, de forma ortodoxa e fundamentalista. Vai ficar só com aquilo ali, lendo tudo ao pé da letra. Ele não expande. Ele não consegue fazer daquele livro 20 livros. Porque não tem expansão de consciência, não tem evolução espiritual. Não está preparado para aquele conhecimento, mas mesmo assim está estudando aquele conhecimento lá. Alguma coisa de proveitoso tem. Alguma coisa de proveitoso tem. Aí chega alguém que faz de um livro 10 livros, não entende. Não entende. Então, gente, essa é a palestra de hoje. Estão pedindo para eu terminar, foi uma palestra diferente, muito diferente. Tinha coisas que eu queria falar e vários assuntos aqui na minha mente, gente, para falar. E estão falando, não, tira. Não. Estão me censurando aqui, não é para hoje isso, não é para hoje. Para hoje foi esse assunto que você trouxe, já é mais do que suficiente. Pode ter certeza, hein? Pode ter certeza. Tá bom, gente? Então nós vamos continuar o nosso procedimentozinho aqui de passes magnéticos, de tratamento espiritual através do magnetismo, só isso, através dos passes, através da transferência de amor, de energia, que isso faz muito bem. Não precisa mais nada além disso. Não precisa dançar, não precisa ter truque, não precisa ficar estalando os dedos, não precisa acender nada, não precisa de nada disso. Quanto mais mental, menos artefatos. Quanto mais mental e amor, menos artefatos. Entenderam? Se o mental tá bom e o amor tá grande, não precisa de artefato nenhum. Só um aperto de mão, um abraço já faz. Às vezes não precisa nem encostar, só a imposição de mãos assim já está fazendo. Tá bom? Então que a luz de Atom esteja nos seus corações. Muito obrigado.